Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, tanto o âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Você aí que conhece pessoas do mercado financeiro também, aqueles que gostam de começar o dia bem informado, repasse esse conteúdo e também, se você quiser, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp, aonde nós temos aí esse conteúdo em PDF todos os dias também e você pode consultar e repassar a outras pessoas. Sextamos então, dia 27 de agosto de 2021. Ontem aí tivemos um dia com bastante volatilidade e hoje muita expectativa, como a gente já fala aí há algumas semanas, em torno aí do discurso de Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole nos Estados Unidos. Mas olhando ainda um pouquinho para o dia de ontem, dia 26, quinta-feira, nós tivemos aí, como já mencionei anteriormente, muita volatilidade por conta dessa expectativa aí do discurso de Jerome Powell e principalmente aí outros aspectos que movimentaram bastante aí a economia norte-americana e geraram impactos aí, principalmente olhando para esse cenário de possibilidade de redução de estímulos econômicos. O índice Ibovespa, com o mercado inteiro caindo, ele acompanhou, tendo uma queda um pouco mais acentuada, e o que acabou ocasionando essa queda um pouco mais acentuada, pesou um pouquinho aí em relação ao índice Ibovespa, foi a crise hídrica, com boatos de possível racionamento ou até mesmo apagões devido aí à baixa quantidade de água nos reservatórios. Então isso trazendo aí um grande impacto, obviamente também levando aí uma preocupação maior em relação à inflação, visto que a energia elétrica tem causado um grande impacto na inflação e no bolso das famílias brasileiras. Isso aí movimentou bastante então o mercado aqui no dia de ontem, foram os principais pontos. Olhando para o exterior, principalmente, lá nos Estados Unidos, nós tivemos novas falas então de alguns membros, de alguns dirigentes do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, sobre essa redução de estímulos, Alguns aí defendendo que ela aguarde um pouco mais, mas a maioria trazendo a perspectiva de que o Federal Reserve deve em breve aí já começar a redução de estímulos econômicos, o que automaticamente tira dinheiro da economia e pode impactar aí não só a economia norte-americana, a retomada da economia, como a retomada da economia no mundo inteiro, Visto aí que são cerca de 120 bilhões de dólares atualmente aí que o governo injeta na economia todos os meses através daí da recompra de títulos. Óbvio aí toda essa expectativa em torno do discurso de Jerome Powell no dia de hoje, lembrando, ontem já começou o simpósio de Jackson Hole, que reúne aí os bancos centrais de praticamente todo o mundo. É um evento que está sendo realizado aí de forma online, aí por conta da pandemia, obviamente, e hoje então tem o tão aguardado discurso de Powell, que pode aí sinalizar qual é o movimento, então os próximos passos do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve. Além disso, ontem pesou o anúncio aí do PIB do segundo trimestre lá nos Estados Unidos, que veio um pouco abaixo da expectativa aí dos especialistas, e também durante o dia aí, ao final do dia, nós tivemos um ataque lá em Cabul, no Afeganistão, que matou aí dezenas de pessoas, inclusive militares norte-americanos, e também deixou muitas pessoas feridas, isso também trazendo aí diversos desdobramentos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles no dia de hoje no nosso Morning Call. Na Ásia, nós tivemos aí o governo chinês voltando a interferir em alguns setores, dessa vez a bola da vez é o setor imobiliário, e também tivemos aí o aumento da taxa de juros, a taxa básica de juros, como se fosse a nossa Selic lá na Coreia, trazendo também aí a expectativa aí das bolsas terem caído aí no dia de ontem e, óbvio, essa redução de estímulos econômicos que a gente já fala aí que pode
ter um efeito em cascata por diversos outros países. Na Europa também tivemos aí um dia de quedas, né? Principalmente aí olhando para essa perspectiva aí de discurso aí do Jerome Powell e das falas aí dos dirigentes do Federal Reserve, e além disso tivemos aí quedas no setor de turismo e lazer, debilitados obviamente por conta da Covid-19, do aumento de casos, né? E fugir um pouco do planejamento inicial que diversas economias dentro da zona do euro já queriam ter reaberto completamente as suas economias e eliminado aí protocolos de distanciamento. Contudo, a boa notícia vinda da Europa é a perspectiva do Banco Central Europeu de que o impacto aí da variante Delta ele deva ser menos relevante na retomada econômica aí do velho continente, principalmente aí porque uma boa parcela da população já está vacinada e aí com isso aumenta aí então a imunização em massa, também aí trazendo menos internações e menos óbitos por conta da variante Delta da Covid-19. Olhando aí um pouquinho para números do dia de ontem, nós tivemos o índice Ibovespa caindo 1,73%, chegando a 118.724 pontos. O dólar teve nova alta, uma alta de 0,84, chegando a R$ 5,25 por conta desse estresse todo do mercado. Nas bolsas norte-americanas, a Nasdaq, bolsa de tecnologia, recuou 0,64 a 14.945 pontos. S&P 500 recuou 0,58 a 4.469 pontos e Dow Jones a queda foi de 0,54 a 35.213 pontos. Já olhando para a Europa, nós tivemos o euro também subindo 0,65%, chegando aos R$ 6,17. As bolsas europeias aí acompanharam a maioria das bolsas mundiais. Tivemos então o DAX na Alemanha caindo 0,42% a 15.793 pontos. O CAC na França caindo 0,16 e chegando a 6.666 pontos. No Reino Unido a queda foi de 0,35 e a bolsa ficou aí em 7.124 pontos, olhando o fechamento de ontem, então dia 26. Na Ásia, como nós já falávamos ontem aí no nosso fechamento do Morning Call, a Ásia fechou aí com queda na bolsa chinesa de 1,92% a 14.415 pontos e o Japão lateralizou positivamente 0,06% de alta a 27.742 pontos. Olhando também para o cenário de cripto, nós tivemos aí também volatilidade no mercado de cripto, né? Até mesmo aí por conta de algumas situações a nível global de apreensões em relação a criptomoedas aqui no Brasil e em outros locais, mas principalmente aí por volatilidade do mercado mesmo. Bitcoin ontem caiu 3,48%, enquanto o Ethereum teve uma queda de 2,88%. Quem estabilizou um pouco aí foi o petróleo futuro, né? Após oscilações fortes, tivemos a semana passada de fortes quedas, né? Dias consecutivos de queda, retomada durante essa semana. E ontem fechou aí próximo da estabilidade, onde o Brent fechou a $70,48 e o WTI fechou a $67,75 o barril. O índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que vinha mais controlado aí nos últimos dias após a tranquilidade do mercado financeiro, teve uma alta ontem de 12,21%, principalmente olhando aí para essas falas do Federal Reserve, né, dessa retirada de estímulos econômicos e principalmente com essa expectativa do discurso de Jerome Powell hoje, e o S&P 500 VIX, então fechou aí a 84 pontos no dia de ontem, né? Lembrando, quanto menor a volatilidade, menor o risco do mercado de renda variável, do mercado de ações, e sempre aí passado de 20 pontos já começa a ficar mais difícil a perspectiva, né, a previsão dessa volatilidade quando nós olhamos então para o índice do medo, índice S&P 500 VIX. Olhando para metais futuro, também tivemos oscilações aí no
nos últimos dias, e uma queda aí olhando também para ouro futuro, chegando a 1.790 dólares e 80 cents. Alumínio futuro fechou aí a 2.620 dólares e 75 cents, e o ferro refinado continua então lateralizando aí oscilações diárias, né? Fechando ontem a 159 dólares e 63 cents a tonelada. Esse foi o fechamento aí de metais futuro. Olhando aí para o fechamento das principais bolsas, das principais ações, do índice Ibovespa no dia de ontem, entre as principais altas nós tivemos aí BID11, Banco Inter aí que subiu forte, 4,56% a R$ 67,12. Também tivemos novas altas de Lame 4, né, que subiu 2,41% a R$ 5,95. Lame 4 hoje ela funciona basicamente como uma holding de lojas americanas, e Amer3 é o novo ticker aí que envolve as lojas físicas de lojas americanas, juntamente aí com B2W, né? Amer3 também ontem fechando em alta de 1,91% a R$ 43,23. As demais altas aí ficaram por conta de VEG3, que subiu 0,93% a R$ 36,72, e COGN3 Cogna 3, né, que subiu 0,29 a R$ 3,40. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem. Já as principais baixas ficaram por conta aí de Ciri 3, que é Cirela, caindo 5,94% a R$ 19,94, e GTA 3, que é Iguatemi, caindo 5,28% a R$ 35,15, o GPA 3 Ultrapar caindo 4,99% a R$ 14,67, Prio 3 também caiu 4,55%, PetroRio a R$ 18,06, e EZTC3, EZTEC, que caiu 4,25% a R$ 27,01. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa aí no dia de ontem, dia 26 de agosto. Olhando aí para indicadores do mercado que podemos ficar de olho hoje, tem o IPP, Índice de Preços ao Produtor aqui no Brasil, e foi antecipado ontem, na verdade, nós tivemos aí a divulgação do Índice de Geração de Empregos do CAGED, né? Então ele já foi divulgado ontem, trazendo aí novas altas, nova geração de empregos líquida positiva aqui no país, trazendo também uma boa expectativa em relação à retomada econômica. Então esse segundo indicador ele já veio ontem à tarde, como eu disse, foi antecipado, e o IPP, Índice de Preços ao Produtor, é divulgado aí no dia de hoje. Olhando para o exterior, vale a pena ficar de olho aí na confiança do consumidor na França. Esse indicador também já veio nas primeiras horas da manhã, olhando aqui para o horário de Brasília, né? E caiu também, assim como aconteceu com a Alemanha, caiu a confiança do consumidor na França, trazendo também aí uma perspectiva que pode impactar o mercado, principalmente aí por conta aí das principais economias europeias. E hoje nós temos a divulgação do PCE lá nos Estados Unidos, que foi postergado, né? Era para ser divulgado ontem. Devemos ter então essa divulgação no dia de hoje. Ontem nós já falamos um pouquinho aí sobre esse indicador. E o simpósio de Jackson Hole, que começou no dia de ontem e finaliza hoje com a tão esperada fala de Jerome Powell, o diretor, né, o diretor-presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Vale a pena então ficar de olho nesses detalhes. Olhando aí para cenário político, que sempre movimenta bastante aqui o país, o mercado financeiro e o nosso Morning Call, que esperado do mercado hoje. Nós temos aí informações da CPI da Covid, que ontem ouviu aí o empresário, deixa eu lembrar o nome dele, José Ricardo Santana, que ele inclusive é um ex-servidor da Anvisa, e ele foi ouvido aí no dia de ontem. Ele tinha um habeas corpus para não produzir prova contra si mesmo e nem mesmo ter o compromisso de falar a verdade, mas em um primeiro momento foi dito dentro dessa oitiva
que a advogada do presidente Jair Bolsonaro em algum momento organizou um jantar com lobistas da Precisa e que inclusive então o empresário teria participado e possivelmente não foi confirmado por ele. Ele disse que não lembrava desses detalhes, mas possivelmente o filho mais novo aí do presidente Jair Bolsonaro teria participado também, e essas investigações, esses detalhes podem trazer também desdobramentos dentro do âmbito político, principalmente quando a CPI da Covid se aproxima de um fechamento, né? O relator e o presidente da CPI querem fazer o relatório final para dar seguimento aí às ações da CPI da Covid. Tudo isso, então, vale a pena a gente ficar de olho. Também aí a notícia de que uma das turmas do STF, do Supremo, deve votar a favor aí do Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, no caso aí das investigações sobre as rachadinhas lá no Rio de Janeiro, né? Lembrando, o STJ aí mandou parar, né? Cancelou a investigação, a ação, e deve aí ter então esse desdobramento no Supremo. Acredita-se inclusive que essa decisão aí da turma do Supremo aí de encerrar também, votar a favor do Flávio Bolsonaro nessa questão, possa reduzir os atritos aí com o presidente da República, né? STF e o presidente da República. Isso tudo também pode trazer desdobramentos, sempre trazendo aqui a minha opinião pessoal, que espera-se então que não seja esse o único motivo aí para votar a favor do Flávio Bolsonaro, mas sim que seja analisado e que realmente então não haja culpa nesse sentido. Continuando aqui, e lembrando, essa é uma opinião particular do professor Wagner, né, não institucional, o presidente Jair Bolsonaro, atual presidente Jair Bolsonaro, criticou então a decisão do Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Câmara, sobre o pedido de impeachment lá que o Bolsonaro fez em relação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ontem ali foi confirmado, então, como nós falávamos aqui, a negativa do Rodrigo Pacheco em relação ao pedido de impeachment, e o Bolsonaro criticou bastante então essa postura do Rodrigo Pacheco, que disse que não quer causar mais uma batalha contra o presidente Jair Bolsonaro e preferiu não responder então às críticas do presidente, mas obviamente aí vemos, como já falávamos aqui em relação a toda essa questão, o presidente Jair Bolsonaro podendo perder poder de negociação junto ao Senado por conta aí desse pedido de impeachment. E ontem aí a gente achou que até postergaria mais alguns dias, mas ontem foi finalizado então a comissão ali do Supremo Tribunal Federal, que manteve então a lei de autonomia do Banco Central por 8 votos a 2, então está mantida aí a lei de autonomia do Banco Central, que foi aprovada nesse ano, e lembrando, ela havia sido aprovada na Câmara e no Senado, posteriormente sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas alguns parlamentares entraram aí com um pedido no STF para que o STF interferisse. A lei de autonomia do Banco Central é muito importante olhando para a questão econômica, porque ela impede que um novo presidente da República, né, ou o atual indiferente, que ele demita aí o presidente do Banco Central e os seus diretores, exceto em casos muito específicos, né, digamos assim, de incompetência, que eles não estejam conseguindo aí cumprir com o seu papel e com as metas estabelecidas. Não teremos então essa interferência política, né, no presidente e nos diretores do Banco Central, que tem mandatos aí normalmente de 4 anos, e aí acaba sempre pegando 2 governos, e a troca principalmente dos diretores não é todas de uma única vez. Isso tudo dá mais segurança e mais autonomia, confiança automaticamente para investidores estrangeiros que querem trazer os seus recursos aqui para o Brasil. Continuando e falando um pouquinho sobre a questão de economia, o presidente norte-americano Joe Biden, em entrevista, disse aí que ele vai prometeu caçar os autores aí do atentado em Cabul, lá no Afeganistão, lembrando que isso pode trazer diversos desdobramentos para a economia, como até mesmo aí uma nova ofensiva aí dos Estados Unidos
contra o Estado Islâmico ou contra o Talibã. E aí, lembramos, já tivemos algumas guerras aí por conta disso, né? A princípio não se imagina que isso possa acontecer, mas, óbvio, é um risco e esse risco deve ser pensado e também pode afetar, obviamente, aí a economia global. Inicialmente, o presidente Joe Biden disse que irá manter aí o plano aí de retirada das tropas, né? Do Afeganistão até o dia 31 de setembro, então não deve ter grandes mudanças nesse sentido, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos. O presidente norte-americano, também o Joe Biden, né, tem analisado a possibilidade de manter Jerome Powell, né, como presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, assim como nós já falamos, pelo excelente trabalho que ele tem feito e apoio, inclusive, aí, da Janet Yellen, né, secretária de Estado norte-americana, e colocar ele como vice-presidente, o Brainerd, que com isso aí, mantendo eles a dupla à frente nos próximos 4 anos, amenizaria os ânimos também lá no Congresso. Boa parte aí dos parlamentares tem uma visão positiva em relação a Jerome Powell e essa manutenção, mas um grupo de parlamentares progressistas que queria tirar o Jerome Powell poderia então ser também afagado com a vinda aí de Brainerd como vice-presidente aí do Federal Reserve para os próximos 4 anos. Lembrando, isso aí deve ser divulgado já no início de setembro, quem será mantido aí à frente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e pode trazer impactos também para a economia a nível global. O ministro Luiz Fux, do STF, dá basicamente uma solução para resolver o orçamento 2022 e a PEC dos precatórios, né? Inclusive a solução apresentada por ele aí, foi vista com bons olhos pelo ministro Paulo Guedes também, e a ideia do Fux em relação a isso é utilizar a regra do teto de gastos que foi criado lá no ano de 2016. A regra do teto de gastos prevê que o governo não pode gastar mais de um ano para o outro, além do que foi o gasto do ano anterior, mais a inflação. Essa é a ideia do teto de gastos, basicamente, e a medida seria que o governo, então, não poderia pagar mais em precatórios do que pagou no ano anterior, mais a variação da inflação nos 12 meses. Isso aí traria uma economia de cerca de 50 bilhões de reais em relação a esses pagamentos dos precatórios no ano de 2022. Isso aí traria um bom fôlego para o orçamento, né? Quase 50 bilhões a menos para pagar, e seria talvez mais fácil aí de alcançar, teria mais justificativa do que simplesmente parcelar, como é a ideia inicial aí da equipe econômica. Então pode ser que a PEC dos precatórios seja modificada aí e traga essa ideia então do Luiz Fux, que faz parte do STF, né, e trouxe então uma solução para esse detalhe do orçamento e da economia brasileira. Ontem também, em reunião lá do Conselho Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional estendeu a validade até o final desse ano dos contratos de swap de dólar lá com o Federal Reserve, com o Banco Central norte-americano. Esses contratos aí garantem uma maior oferta aí de moeda estrangeira aqui no Brasil e ajudam, obviamente, aí a segurar o preço do dólar, né? Que a gente percebe aí que teve bastante oscilação e subindo aí bastante nas últimas semanas também. Finalizando a nossa parte de economia aqui, um estudo de alguns institutos na China mostra que a Coronavac, a vacina chinesa, que também é envasada aqui, né, pelo Instituto Butantan aqui no Brasil, ela dobra a quantidade de anticorpos para a Covid-19, né, naquelas pessoas que já tiveram a Covid, então trazendo mais imunidade, inclusive, para essas pessoas e dando também um pouco mais de tranquilidade aí em relação às pessoas imunizadas com a vacina. Lembrando, a maioria dos países já tem aceitado aí as pessoas vacinadas com a Coronavac, são poucos países que ainda mantêm algumas restrições nesse sentido. Também falando em Covid-19, a Anvisa autorizou também estudo aí clínico de mais uma vacina, mais um imunizante aí que pode ser utilizado aí num futuro próximo contra a Covid-19. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, hoje os acionistas aí da Petrobras definem quem vai fazer parte aí do conselho de administração da companhia.
Lembrando aí, houveram algumas discussões aí, né, principalmente por conta do governo como acionista majoritário ter feito alguns encaminhamentos, uma parte dos minoritários questionando essa questão, e hoje devemos ter então essa definição através dos acionistas, podendo movimentar o mercado também. Lembrando que, felizmente, não tivemos aí nenhum grande susto após as últimas mudanças dentro aí da presidência da Petrobras. Olhando um pouquinho aí para o setor de aviação, que envolve também um pouco a questão do turismo, mas o setor de aviação que principalmente sofreu bastante desde o início da pandemia, né? Na terça-feira, dia 31/8, os bens da Avianca, né, que pediu recuperação judicial lá no ano de 2018, irão a leilão, então, no dia 31, na terça-feira. Um outro ponto aí que, além da crise hídrica, né, preocupando em relação à inflação, outra alta, né, alta de preços então nos combustíveis que acontece aí no Brasil. Alguns estudos já mostram diversos locais aí com a gasolina aí na casa dos R$7, e esse aumento, essa alta nos preços dos combustíveis tem gerado uma grande busca aí de brasileiros em relação a carros híbridos. Óbvio, ainda é um valor muito alto, né? Os carros híbridos ainda têm um custo muito elevado, não sendo acessível a boa parte da população, mas essa busca aí tem crescido cada vez mais. E um outro ponto aí que a alta dos combustíveis tem causado é a redução da oferta aí de motoristas por aplicativo, né? Diversas pessoas, às vezes, que utilizariam ali os aplicativos não conseguem aí fazer a viagem por falta de motoristas, que muitas vezes, como ele não conhece o trajeto total, ele acaba não indo atrás aí de passageiros, porque pode ganhar menos do que ele iria gastar ou não ter uma rentabilidade aí no momento da corrida. E óbvio, tudo isso acaba impactando o mercado de forma geral. O Carrefour, a rede Carrefour, conseguiu uma liminar aí para a liberação do app Nutri Escolha, né? Esse app aí ele estava sendo questionado aí judicialmente, por enquanto, então ele volta a ser usado através dessa liminar conseguida aí pela rede Carrefour. O app, na verdade, ele avalia o custo-benefício dos produtos vendidos na rede, né? Inclusive fazendo indicação. A ideia do app é mostrar aí produtos mais em conta, mas principalmente produtos mais saudáveis aí para o consumidor. Essa é a ideia então do aplicativo Nutri Escolha, que agora volta a ser utilizado, então ser liberado para utilização dentro do próprio app aí do Carrefour, essa funcionalidade. Voltando aqui para falar de crise hídrica, né? E aí, trazendo isso para o âmbito corporativo, a crise hídrica tem pesado bastante aí sobre as empresas geradoras e distribuidoras de energia, ocasionando bastante oscilação nesses preços de ativos também no mercado financeiro. Com a crise hídrica e tudo que tem acontecido aí, tivemos alguns momentos de fortes quedas em algumas dessas empresas listadas na bolsa, e óbvio isso também tem um peso aí de forma geral, como a gente já disse, trazendo isso aí para âmbito econômico, com o aumento da inflação também. Finalizando aqui, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Já são 6h17 da manhã, temos as bolsas asiáticas fechadas, e na China nós temos a bolsa chinesa fechando às 5h50 com uma alta de 0,15% a 14.436 pontos. Ainda continuando na Ásia, olhando um pouquinho aí para Nikkei no Japão, a bolsa japonesa aí caiu 0,36% a 27.641 pontos. Hoje, olhando para cenário de bolsas globais, no início aí da abertura de mercado, teremos um dia mais tranquilo em relação àquilo que foi ontem. A volatilidade promete ser menor. Óbvio, muita expectativa ainda por conta aí do discurso de Jerome Powell e da finalização do simpósio de Jackson Hole, mas a perspectiva é de que seja um dia mais ameno. Nesse momento, e olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha ele tem uma lateralização negativa, cai 0,08%, bem menos do que caía no início nas primeiras horas do dia de ontem. O CAC na França
também trazendo essa perspectiva aí da queda da moral aí da confiança do consumidor, também cai 0,09 nesse momento. E no Reino Unido, nesse momento a gente está num 0 a 0, a bolsa aí com 0 a 0 literalmente, sem uma perspectiva específica. Já o pré-market dos Estados Unidos tem uma perspectiva positiva, com o Dow Jones subindo 0,27, S&P 500 subindo 0,30 e Nasdaq também subindo 0,30. Lembrando, óbvio, o mercado é soberano, qualquer mudança, qualquer informação relevante pode levar a uma oscilação em relação a esses valores, a esses picos que nós falamos aqui, mas a perspectiva é de um dia mais tranquilo, com as bolsas sem um viés definido, né? Não sabemos aí exatamente se ela vai ter um viés de alta ou de baixa, mas muita expectativa em relação ao discurso de Jackson Hole, né? Onde o Jerome Powell aí vai falar hoje à tarde. Obrigado pela sua companhia. Índice Ibovespa, né, finalizando, deve seguir as bolsas norte-americanas. Obviamente, aí, o cenário interno pode potencializar esses resultados ou causar um descolamento. Nos vemos aqui também na segunda-feira para voltarmos a falar de tudo que aconteceu, falarmos aí sobre, então, a postura do Federal Reserve em relação aí a controle e redução de estímulos econômicos. Um bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana, e às 5h50 da manhã da segunda-feira nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo. Até lá!